Meus filhos me trancavam no quarto quando visitantes apareciam. A velha está caduca, diziam eles. Mas o meu ventre guardava a prova do que eles faziam comigo todas as noites. Um milagre que se tornou a maior condenação deles. Olá, meus queridos e minhas queridas que estão me assistindo hoje. Que bênção poder entrar na casa de vocês assim, nem que seja através dessa telinha. Sou Elvira Mendonça Fontoura, tenho 67 anos agora e moro aqui nessa cidadezinha tranquila chamada Jacobina, no interior da Bahia. Não é o lugar onde nasci, mas foi aqui que encontrei paz depois de tudo que passei. Antes de continuar minha história, queria pedir a vocês que estão me assistindo agora, se gostarem do que estão ouvindo, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. É tão importante para essa vovó aqui poder compartilhar suas histórias com mais pessoas. E me contem aqui nos comentários, de qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje vou contar para vocês uma história difícil, mas que precisa ser contada. Sobre como Deus às vezes usa caminhos misteriosos para fazer justiça nesse mundo. Vou falar sobre dor, sobre a maldade que pode existir até dentro de casa, mas também sobre um milagre que mudou tudo na minha vida. Um milagre que para os médicos era inexplicável, mas que para mim foi a salvação que eu nem sabia que precisava. Essa história começa há alguns anos, quando eu acabara de ficar viúva e meus 5 filhos homens, já adultos, continuavam morando comigo na nossa velha casa. Nasci em Itapicuru, um lugarzinho pequeno também aqui na Bahia, em 1958. Naquele tempo, a vida era bem diferente de hoje. Meu pai, Nicanor Mendonça, trabalhava na roça, plantando mandioca, feijão e milho. Um homem forte, de poucas palavras, mas que nunca deixou faltar comida na mesa. Minha mãe, Juraci Mendonça, era costureira e parteira da região. Toda mulher que ia ter bebê mandava chamar minha mãe, não importava a hora do dia ou da noite. Nossa casa era de taipa, com chão batido e coberta de palha. Tinha apenas 3 cômodos: a sala, que também servia de quarto para meus pais, o quarto onde dormíamos nós, os filhos, e a cozinha com um fogão a lenha que ficava aceso o dia todo. No quintal, tínhamos uma cacimba que nunca secava, mesmo nas piores secas. Era dali que tirávamos a água para beber, cozinhar e tomar banho. Éramos 5 irmãos. Eu, a mais velha, depois vinha Adalberto, Natalino, Ivonete e Genivaldo, o caçulinha. Crescemos juntos, brincando de pega-pega, esconde-esconde, fazendo bonecas de sabugo de milho e carrinhos de lata. A vida era simples, mas eu era feliz. Adorava ajudar minha mãe a cuidar dos mais novos, principalmente do Genivaldo, que era o xodó da casa. Meu dia começava bem cedinho. Antes mesmo do sol aparecer, eu já estava de pé para buscar água na cacimba. Depois, ajudava a acender o fogo para fazer o café. Enquanto minha mãe amassava a tapioca, eu varria o terreiro. Logo depois, íamos todos para a escola, que ficava a uns 3 quilômetros de casa. Íamos a pé, por uma estrada de terra vermelha que, no tempo das chuvas, virava um lamaçal danado. A escola era só uma sala, com alunos de todas as idades juntos. A professora, Dona Carmosina, era rígida, mas justa. Foi ela quem me ensinou a ler e escrever, algo que meus pais nunca tiveram oportunidade de aprender. Eu adorava os livros, mesmo tendo tão poucos. Lia tudo que caía nas minhas mãos, almanaques, folhetos de cordel, até rótulos de produtos. Nas tardes de domingo, depois da missa na igrejinha de São José, nosso padroeiro, a família toda se reunia debaixo do pé de um buzeiro que ficava no centro da praça. Ali, as famílias se encontravam, as crianças brincavam, os velhos contavam histórias de antigamente. Era também ali que aconteciam as festas juninas, com fogueira, quadrilha e muita comida boa, canjica, pamonha, milho assado, bolos de aipim e de carimã.
Eu tinha uma amiga inseparável, Berenice. Nós duas éramos como irmãs. Brincávamos juntas, íamos para a escola juntas, sonhávamos juntas. Ela queria ser professora e eu, enfermeira. Fazíamos planos de um dia sair daquele lugarejo, conhecer a capital, estudar. Mas nem tudo eram flores na minha infância. Quando eu tinha uns 10 anos, comecei a perceber algo estranho no jeito que meu tio Armando, irmão do meu pai, olhava para mim. Ele morava na casa ao lado e vivia aparecendo na nossa sem ser convidado. Quando ele chegava, minha mãe ficava tensa e eu notava que ela sempre dava um jeito de me manter longe dele. Uma vez, escutei minha mãe discutindo com meu pai. Você precisa falar com seu irmão, Nicanor. Não gosto do jeito que ele olha para a menina. Meu pai nunca disse nada, talvez por respeito ao irmão mais velho, talvez por não acreditar que pudesse haver maldade ali. Mas minha mãe, essa sim, me protegia como uma leoa. Ela nunca me deixava sozinha quando ele estava por perto, e se precisava sair, levava-me com ela ou pedia para minha tia Eulália, esposa do tio Armando, ficar comigo. Foi nessa época que também conheci Teodomiro, um menino 2 anos mais velho que eu, filho do dono do armazém. Ele sempre me dava um pirulito escondido quando eu ia comprar alguma coisa para minha mãe. Era um menino bonito e gentil, e todas as meninas da escola eram apaixonadas por ele. Eu, secretamente, também era. Quando completei 12 anos, minha mãe me ensinou a bordar. Passávamos horas juntas, ela me mostrando os pontos, contando histórias de quando era moça. Foi nessa época também que aprendi com ela sobre as plantas que curavam. Cada vez que alguém da família adoecia, ela sabia exatamente qual folha usar, como fazer o chá, quanto tempo deixar de infusão. Eu observava tudo com fascínio. A vida seguia seu curso tranquilo em Itapicuru, entre o trabalho na roça, as aulas na escolinha, as missas de domingo e as festas da comunidade. Eu crescia saudável e protegida, cercada pelo amor da minha família e amigos, sem imaginar as provações que o futuro me reservava. Como podia saber, naquela época de inocência, que anos mais tarde eu enfrentaria uma escuridão tão grande dentro da minha própria casa? Aos 15 anos, minha vida começou a mudar. Berenice, minha amiga de infância, foi embora para Salvador com a família. Fiquei arrasada, pois era como perder uma irmã. No mesmo ano, minha mãe descobriu um caroço no seio. Não demorou muito para ela começar a definhar. As ervas que ela mesma me ensinou a preparar já não conseguiam aliviar suas dores. Elvira, minha filha, você vai ter que ser forte. Ela me dizia nas noites em que ficávamos acordadas, porque ela não conseguia dormir de tanta dor. Cuide dos seus irmãos, principalmente da Ivonete. Mulher nesse mundo precisa de proteção. Mamãe partiu numa madrugada chuvosa de novembro de 1974. Eu tinha acabado de completar 16 anos. Meu pai, que nunca foi de demonstrar sentimentos, ficou mais calado ainda. Ele saía antes do sol nascer e só voltava quando já era noite. Coube a mim assumir o papel de dona de casa, cuidando dos meus irmãos, cozinhando, lavando, costurando. Foi nessa época que Teodomiro, aquele menino do armazém, começou a me cortejar abertamente. Ele já estava com 18 anos, trabalhando com o pai no comércio e tinha boas intenções. Vinha conversar comigo no final da tarde, quando eu estendia as roupas no varal. Trazia pequenos presentes, uma fita para o cabelo, um docinho de leite, às vezes até um retalho de tecido bonito que sobrava na loja. Você merece coisa melhor, Elvira, ele me dizia. Uma moça prendada como você não deveria estar se acabando de tanto trabalhar. Se casasse comigo, teria uma vida mais tranquila. O problema é que meu pai dependia de mim. Meus irmãos eram ainda pequenos, principalmente Genivaldo, que tinha apenas 8 anos. Como eu poderia abandoná-los? Além disso, havia algo em Teodomiro que me incomodava. Por trás daquele sorriso gentil e das palavras doces, eu sentia uma certa possessividade. Ele não gostava quando eu conversava com outros rapazes depois da missa, e sempre questionava onde eu estava indo quando me via na rua. Nessa mesma época, meu tio Armando ficou viúvo.
Tia Eulália morreu de uma febre repentina, deixando meu tio sozinho naquela casa grande ao lado da nossa. Logo, ele começou a frequentar mais nossa casa, vindo jantar quase todos os dias. Ele é da família, dizia meu pai. Não podemos deixá-lo sozinho nesse momento difícil. Mas eu ainda lembrava dos olhares de quando era criança e como minha mãe me protegia. Agora, sem ela, eu me sentia vulnerável. Uma noite, enquanto eu lavava os pratos depois do jantar, ele se aproximou por trás de mim. Você cresceu, Elvira, ele disse baixinho. Está quase igual à sua mãe quando era moça. Seu hálito tinha cheiro de cachaça e suas mãos tentaram tocar minha cintura. Eu me desviei rapidamente, derrubando um prato que se espatifou no chão. O que está acontecendo aqui? Meu pai apareceu na porta da cozinha, olhando a cena. Nada, Nicanor, meu tio respondeu, se afastando. A menina é desastrada, só isso. Naquela noite não consegui dormir. Tranquei a porta do quarto que dividia com Ivonete e passei horas olhando para o teto de palha, pensando no que fazer. No dia seguinte, procurei Teodomiro e aceitei seu pedido de casamento. Nos casamos 3 meses depois, numa cerimônia simples na igreja de São José. Eu tinha 17 anos, ele 19. Fui morar na casa dos fundos do armazém, que pertencia à família dele. No início, parecia que tinha tomado a decisão certa. Teodomiro era trabalhador, não bebia como meu pai e meu tio e me dava uma vida confortável. Meu pai veio se despedir no dia do casamento com os olhos marejados, a única vez que o vi quase chorar. Você é igualzinha à sua mãe, filha, ele disse. Tem o mesmo coração bom. Que Deus a abençoe nessa nova vida. Logo engravidei do nosso primeiro filho, Reginaldo, que nasceu em 1976. Depois vieram Josivaldo, Claudionor, Edivaldo e Jerônimo, um atrás do outro. 5 filhos homens, todos parecidos com o pai, com o mesmo nariz comprido e sobrancelhas grossas dos Pereira. Foi quando Jerônimo, meu caçula, tinha apenas 1 ano, que comecei a perceber mudanças no comportamento de Teodomiro. Ele passou a reclamar de tudo, a comida que eu fazia, a maneira como eu cuidava da casa, como criava os meninos. Nada estava bom. À noite, quando os meninos dormiam, ele me procurava no quarto não com carinho, mas com uma urgência bruta que me machucava. Se eu tentasse recusar, ele ficava furioso. Você é minha mulher, ele dizia entre dentes. Tem obrigação de me servir. Os anos foram passando e a situação foi piorando. Teodomiro começou a beber, primeiro só nos fins de semana, depois quase todos os dias. O armazém, que era próspero, começou a falir. Os fornecedores deixaram de entregar mercadorias porque ele não pagava as contas. Ele culpava a todos, menos a si mesmo. O governo, os concorrentes, a crise econômica, até mesmo a mim e aos meninos, que, segundo ele, comíamos demais. Nossos filhos cresceram nesse ambiente. Reginaldo, o mais velho, logo aprendeu com o pai a me tratar com rispidez. Quando completou 15 anos, já tinha o mesmo jeito autoritário do pai, dando ordens aos irmãos e até a mim. Josivaldo e Claudionor seguiram o mesmo caminho. Apenas Edivaldo e Jerônimo, os mais novos, ainda mostravam algum carinho por mim quando o pai não estava olhando. Numa tarde de tempestade em 1995, enquanto eu lutava para salvar o que podia da nossa horta que estava sendo levada pela enxurrada, escorreguei e caí no barro. Teodomiro, que observava da varanda com uma garrafa de cachaça na mão, caiu na gargalhada. Parece uma porca se rebolando na lama, ele disse. E os meninos mais velhos riram junto. Naquele momento, senti algo romper dentro de mim. Não era mais a mesma menina que saiu de casa para escapar do tio. Eu tinha 37 anos, 5 filhos e uma vida que não se parecia em nada com o que sonhei um dia. Mas o que poderia fazer? Para onde iria com 5 meninos? Como os sustentaria? Mãe, a senhora tá bem? Era Jerônimo, com apenas 9 anos, que veio me ajudar a levantar, me oferecendo sua mãozinha pequena enquanto os outros continuavam rindo. Tô sim, meu filho, respondi, limpando o barro das mãos. Sua mãe é forte que nem um pé de joá.
pode dobrar, mas não quebra. Naquela noite, enquanto todos dormiam, peguei o terço que era da minha mãe e rezei, pedindo forças para aguentar e proteger ao menos meus filhos mais novos da brutalidade que parecia contagiar nossa casa. O que eu não imaginava é que o pior ainda estava por vir. Anos depois, quando Teodomiro teve o primeiro derrame, nossa vida mudaria completamente e eu descobriria o que significa estar verdadeiramente à mercê dos filhos que criei. O primeiro derrame de Teodomiro aconteceu em 2018. Ele estava com 62 anos e eu com 60. Nossos filhos já eram todos adultos. Reginaldo com 42, Josivaldo com 40, Claudionor com 38, Edivaldo com 35 e Jerônimo, o caçula, com 32. Todos eles, exceto Jerônimo, que havia se mudado para a Feira de Santana, ainda moravam conosco na casa que ficava nos fundos do que um dia foi o armazém da família, agora fechado há anos. Naquela manhã, encontrei Teodomiro caído no banheiro. Seu rosto estava torto de um lado e ele não conseguia falar direito. Chamei os meninos e Claudionor, que tinha um carro velho, o levou para o hospital de Itapicuru. O médico disse que ele precisaria ir para um hospital maior, em Alagoinhas, e foi para lá que seguimos. Teodomiro ficou internado por quase um mês. Quando voltou para casa, não era mais o mesmo homem. Metade do corpo não respondia. Ele mal conseguia falar e precisava de ajuda para tudo. Comer, se vestir, tomar banho. De homem autoritário que comandava a casa com mão de ferro, ele se transformou em alguém completamente dependente. Achei que, finalmente, teria paz. Que engano o meu. Logo descobri que tinha apenas trocado um algoz por vários. A senhora fez isso de propósito, não foi? Me acusou Reginaldo certa noite, depois que eu tinha ajudado Teodomiro a comer. Colocou sal demais na comida dele durante anos, sabendo que ele tinha pressão alta. Fiquei em choque com a acusação. Como meu próprio filho podia pensar algo assim de mim? Que absurdo, meu filho! Eu nunca faria uma coisa dessas. Cala a boca, velha mentirosa! Ele gritou, batendo na mesa. A gente sabe muito bem que a senhora nunca gostou do pai. Agora ele tá assim e a senhora tá se vingando. A partir daquele dia, começou o meu verdadeiro calvário. Meus filhos mais velhos, Reginaldo, Josivaldo e Claudionor, formaram uma espécie de tribunal contra mim. Tudo era minha culpa. Se a comida esfriava antes de servir a Teodomiro, se a fralda dele não era trocada na hora certa, se ele tinha febre ou qualquer desconforto, eles começaram a controlar tudo. O dinheiro da pequena aposentadoria de Teodomiro, o que eu podia ou não comprar para a casa, até mesmo as horas que eu podia sair para ir à igreja ou à feira. Edivaldo, que sempre foi mais calado, apenas observava, sem me defender, mas também sem participar ativamente daquela perseguição. Uma tarde, quando eu estava varrendo o terreiro, Josivaldo chegou bêbado, cambaleando. Veio na minha direção com o dedo em riste. A senhora não presta, nunca prestou. Papai ficou doente de tanto aturar a senhora. Tentei entrar em casa para me proteger, mas ele me seguiu até a cozinha. Ali, encurralada entre o fogão e a pia, senti seu hálito azedo de cachaça, enquanto ele berrava a centímetros do meu rosto. De repente, ele agarrou meu braço com força, deixando marcas roxas na minha pele, já flácida pela idade. Josivaldo, me solta. Tá me machucando, implorei. A senhora merecia mais que isso, ele disse, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar que me gelou a alma. Naquela noite, tranquei-me no pequeno quarto onde eu dormia, sozinha desde que Teodomiro adoecera, e os meninos arrumaram um quarto só para ele, com uma cama hospitalar alugada. Chorei até adormecer, pensando na minha mãe, em como ela teria enfrentado uma situação como aquela. As semanas foram passando e a situação só piorava. Os meninos começaram a me trancar no quarto quando chegavam visitas. A velha tá caduca, eles diziam. Fala mal do pai para todo mundo. É melhor deixar ela quietinha lá no quarto. Eu ouvia tudo através da porta fina de madeira.
Ouvia quando eles inventavam histórias sobre mim, dizendo que eu maltratava Teodomiro, que eu era ingrata depois de tudo que ele tinha feito por mim e pelos filhos. As pessoas acreditavam neles, claro. Eram homens adultos, trabalhadores. Quem iria acreditar numa velha? No início, tentei ligar para Jerônimo, em Feira de Santana. Ele sempre foi o mais sensato dos meus filhos. Mas os irmãos descobriram e tomaram meu celular velho, o único contato que eu tinha com o mundo exterior. Fica inventando mentiras pro Jerônimo também? Querendo virar nosso irmão contra nós? Gritou Claudionor, quebrando meu celular na parede. Passei a me sentir uma prisioneira na minha própria casa. Durante o dia, quando eles saíam para trabalhar, eu cuidava de Teodomiro como sempre fiz. Dava banho nele, trocava suas fraldas, preparava suas refeições, dava seus remédios nos horários certos. À noite, quando eles voltavam, geralmente bêbados como o pai costumava ficar, eu me recolhia ao meu quarto, trancando a porta se conseguisse chegar antes deles. Mas nem sempre eu conseguia. Uma noite, cerca de 6 meses após o derrame de Teodomiro, acordei sobressaltada com alguém entrando no meu quarto. Era Reginaldo. Eu podia sentir o cheiro de cachaça exalando dele mesmo no escuro. "Mamãe", ele disse, com uma voz diferente, quase doce, mas que me causou mais medo do que quando ele gritava. "A senhora tá muito sozinha, não é? Desde que papai ficou doente." Sentei-me na cama, puxando o lençol até o pescoço, sentindo um pavor que nunca tinha sentido antes. "Reginaldo, meu filho, vai dormir. Você tá bêbado." Ele sentou na beirada da minha cama e sua mão alcançou meu rosto, num toque que deveria ser carinhoso, mas que me causou repulsa. "A senhora ainda é uma mulher bonita, sabia?" ele murmurou. "Não vou descrever o que aconteceu depois. Apenas digo que, naquela noite, meu próprio filho, sangue do meu sangue, fez comigo o que nem meu marido nos seus piores dias tinha feito. E não foi só uma vez. Nas semanas seguintes, não foi apenas Reginaldo. Josivaldo e Claudionor também passaram a entrar no meu quarto nas noites em que voltavam embriagados. Às vezes, era um deles. Outras vezes, mais de um. Senti que estava vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. Minha única companhia naqueles dias sombrios era uma vizinha, Dona Lurdinha, uma senhora mais velha que eu, que às vezes vinha ver como Teodomiro estava. Ela parecia desconfiar que algo estava errado, pelos meus olhos sempre inchados de chorar, pelas marcas nos meus braços, pelo meu corpo cada vez mais magro de quem não conseguia comer. "Dona Elvira", ela me perguntou um dia, quando conseguimos ficar a sós por alguns minutos enquanto eu estendia roupas no varal. "A senhora está precisando de ajuda? Posso chamar alguém?" Abri a boca para falar, para gritar por socorro, mas nesse momento Claudionor apareceu no quintal. "O que a senhora está fazendo aqui, Dona Lurdinha?" ele perguntou com falsa cordialidade. "A senhora sabe que mamãe não está muito boa da cabeça. Vamos entrando, deixa que eu cuido dela." A partir daquele dia, não vi mais Dona Lurdinha. Soube depois que os meninos espalharam pela vizinhança que eu estava com demência, que às vezes ficava agressiva e que era melhor ninguém aparecer sem avisar. Eu já não tinha esperança de que aquele inferno terminaria. Rezava todas as noites, pedindo a Deus que levasse Teodomiro, para que talvez meus filhos se mudassem e eu pudesse, enfim, ter alguma paz. Ou que me levasse a mim, para acabar com aquele sofrimento. Chorava baixinho no travesseiro, para que ninguém me ouvisse, temendo que qualquer sinal de fraqueza pudesse desencadear mais violência. Foi num desses dias sombrios, quando já estava completando 1 ano do derrame de Teodomiro, que comecei a me sentir estranha. Tive enjoos fortes, principalmente pela manhã. Meu corpo, que já não menstruava há anos, parecia inchado e dolorido. A princípio, achei que fosse apenas resultado do estresse, da má alimentação, das noites mal dormidas. Mas algo dentro de mim sabia que era mais que isso. "Senhor", eu rezava, ajoelhada ao lado da minha cama, "se o que estou pensando for verdade, eu não sei se é uma bênção ou uma maldição, mas seja feita a tua vontade." Os sintomas continuavam,
e eu já não podia mais negar o que estava acontecendo com meu corpo. Aos 61 anos, algo que deveria ser impossível parecia estar se tornando realidade. Certa manhã, enquanto dava banho em Teodomiro, desmaiei. Foi Edivaldo quem me encontrou caída no banheiro. Mãe! Mãe, acorda! Ele me sacudia com uma preocupação genuína que há muito tempo eu não via nos olhos dos meus filhos. Quando voltei a mim, ele me ajudou a sentar na cadeira da cozinha e me trouxe um copo d'água. A senhora precisa ir no médico, ele disse baixinho. Tá muito pálida, muito magra. Seus irmãos não vão deixar, respondi com a voz fraca. Edivaldo ficou em silêncio por um momento, olhando para os lados como se temesse que alguém estivesse escutando. Eu levo a senhora escondido, ele sussurrou. Amanhã cedo, quando eles saírem para trabalhar. Naquela noite não consegui dormir. Uma pontada de esperança se acendeu dentro de mim. Talvez Edivaldo fosse diferente dos irmãos. Talvez, através dele, eu pudesse encontrar uma saída daquele inferno. Na manhã seguinte, como prometido, ele pegou o carro emprestado de um amigo e me levou até o hospital em Itapicuru. Menti para a enfermeira, dizendo que estava com problemas no estômago. Não podia revelar minha verdadeira suspeita. Era absurdo demais, impossível demais para uma mulher da minha idade. O médico que me atendeu, Dr. Augusto, era jovem, recém-formado, com olhos gentis atrás dos óculos. Ele me examinou com cuidado, fez perguntas sobre minha alimentação, sobre como eu estava me sentindo. Dona Elvira, ele disse, anotando algo em uma ficha. Vou pedir alguns exames de sangue. A senhora está muito anêmica. Precisamos descobrir o porquê. Quando a enfermeira saiu para preparar a coleta de sangue, criei coragem. Doutor, falei, com a voz tremendo. Eu acho que posso estar grávida. Ele me olhou com uma expressão que mesclava surpresa e ceticismo. Dona Elvira, com todo respeito, a senhora tem 61 anos. Já não menstrua há mais de 10 anos. Ele sorriu gentilmente, como quem sorri para uma criança que diz algo inocente. É praticamente impossível, Dona Elvira. Mas vamos incluir esse teste também, só para a senhora ficar tranquila. Fiz os exames e voltei para casa com Edivaldo, que esperava ansioso no corredor do hospital. O que o médico disse, mãe? Que pode ser anemia. Vamos esperar os resultados dos exames. 3 dias depois, recebemos uma ligação do hospital. Dr. Augusto queria me ver com urgência. Edivaldo inventou para os irmãos que ia me levar para comprar remédios para Teodomiro na cidade vizinha, e assim conseguimos voltar ao hospital. Quando entramos no consultório, notei que Dr. Augusto não estava sozinho. Havia uma médica mais velha com ele, a doutora Vitória, que se apresentou como ginecologista. Dona Elvira, doutor. Augusto começou com uma expressão séria. Os resultados dos seus exames chegaram e... Bem, a senhora estava certa. Senti o chão sumir sob meus pés. Certa sobre o quê? Perguntou Edivaldo confuso. Doutor Augusto olhou para mim, pedindo permissão silenciosa para falar. Assenti com a cabeça. Sua mãe está grávida. O rosto de Edivaldo empalideceu. Ele agarrou a borda da mesa para se apoiar. Isso é impossível, ele murmurou. Meu pai está acamado há mais de 1 ano. Ele nem consegue... Sua voz sumiu ao perceber a implicação do que estava dizendo. Vi a compreensão surgir em seus olhos, seguida de uma expressão de horror absoluto. Mãe, ele sussurrou. Quem? Não consegui responder. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enrugado. Dr. Augusto e doutora Vitória trocaram olhares preocupados. Senhora Elvira, doutora Vitória falou com suavidade. Está tudo bem. A senhora não precisa falar sobre isso agora se não quiser. Mas precisa saber que esta é uma gravidez de altíssimo risco, devido à sua idade. Precisamos discutir todas as possibilidades. Que possibilidades? Perguntei, enxugando as lágrimas. Bem, há riscos significativos para a senhora e para o bebê. Podemos considerar interromper a gravidez por razões médicas. É um procedimento que... Não,
Interrompi com firmeza. Não vou fazer isso. Doutora Vitória assentiu, respeitando minha decisão. Nesse caso, precisaremos acompanhar a senhora muito de perto. Exames frequentes, repouso, alimentação cuidadosa. Enquanto ela falava sobre os cuidados necessários, minha mente estava em outro lugar. Como eu contaria aos meus outros filhos? O que aconteceria quando eles descobrissem? E quem era o pai? Reginaldo? Josivaldo? Claudionor? Ou todos eles? Saímos do hospital em silêncio. Edivaldo dirigia com os olhos fixos na estrada, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Mãe, ele finalmente falou quando paramos em frente à nossa casa. A senhora não pode voltar para lá. Para onde eu iria, meu filho? Não tenho ninguém, não tenho dinheiro. Tenho um amigo em Jacobina que pode receber a senhora por um tempo. Vou dar um jeito. E seu pai? E seus irmãos? Meus irmãos? Ele parou e vi lágrimas nos seus olhos. O que eles fizeram com a senhora, mãe? Como eles puderam? Naquela noite, enquanto Edivaldo saiu para telefonar ao amigo de Jacobina, aconteceu o momento que serviu como gota d'água. Estava na cozinha preparando um chá para mim, quando Reginaldo entrou, já embriagado como de costume. Ele fechou a porta atrás de si e veio na minha direção. Soube que a senhora foi no médico hoje, ele disse, com a voz arrastada. O que a velha foi fazer lá? Reclamar da gente? Dizer que os filhos maltratam? Não, meu filho, respondi, tentando manter a calma. Só fui pegar remédio para seu pai. Mentirosa! Ele gritou, socando a mesa. Vi o Edivaldo conversando com alguém no telefone. Estão tramando alguma coisa. Ele avançou para mim, agarrando meu braço com força. Instintivamente, coloquei a mão sobre minha barriga, em um gesto protetor. Foi um erro. Reginaldo percebeu o movimento e seus olhos se estreitaram. O que foi isso? Ele perguntou, olhando para minha barriga e depois para meu rosto. A senhora está escondendo o quê? Nada, meu filho, respondi, tentando me soltar. Ele apertou mais forte, me sacudindo. Tá doente, é? Vai morrer e deixar a gente na mão com o pai? Me solta, Reginaldo! Tá machucando a mãe! Ele me empurrou contra a parede e senti uma dor aguda no ventre. Nesse momento, algo dentro de mim explodiu. Não apenas dor, mas uma fúria que nunca tinha sentido antes. Não era mais apenas por mim que eu tinha que sobreviver, mas por aquela vida dentro de mim, por impossível que fosse. Chega! Gritei com uma força que eu nem sabia que tinha. Chega! Vocês já me tiraram tudo, minha dignidade, meu respeito, minha vontade de viver. Mas isso não vão tirar de mim. Reginaldo recuou, surpreso com minha reação. Do que a senhora está falando, sua velha louca? Estou grávida. As palavras saíram de minha boca antes que pudesse contê-las. Grávida! E sabe quem é o pai? Um de vocês, ou todos vocês, meus próprios filhos, que Deus me perdoe por ter colocado no mundo. O rosto de Reginaldo transformou-se numa máscara de raiva e medo. Ele levantou a mão para me bater, mas nesse momento a porta da cozinha se abriu. Era Edivaldo. Não encosta nela! Ele gritou, empurrando o irmão para longe de mim. Os dois irmãos se engalfinharam. Ouvi o barulho atrair os outros. Logo, Josivaldo e Claudionor estavam lá também, e a cozinha virou uma arena de gritos, acusações e socos. Ela tá grávida! Reginaldo gritava. A velha tá grávida! Vi o horror nos olhos de todos eles quando a compreensão do que aquilo significava se espalhou. A verdade que ninguém ousava falar em voz alta agora estava exposta, crua e brutal. Aproveitei a confusão para correr para meu quarto. Tranquei a porta e empurrei a cômoda contra ela. Podia ouvir a briga continuando lá fora, móveis sendo quebrados, gritos, insultos. Sentei-me na beirada da cama, tremendo incontrolavelmente. Meu mundo estava desmoronando, mas dentro de mim, uma nova vida, um impossível, crescia. E de alguma forma, esse impossível seria minha salvação. Horas depois, quando a casa finalmente silenciou, ouvi uma batida suave na porta.
Mãe, era a voz de Edivaldo. Abra a porta. Estamos sozinhos. Temos que sair daqui agora. Naquela mesma noite, saí de casa apenas com uma sacola contendo algumas roupas, meus documentos e o terço da minha mãe. Edivaldo me levou no carro do amigo até a rodoviária de Alagoinhas. Durante o caminho, conversamos em voz baixa, como se temêssemos que alguém pudesse nos ouvir, mesmo dentro do carro. Mãe, eu sinto muito, ele disse com a voz embargada. Eu devia ter feito algo antes. Não se culpe, meu filho, respondi, apertando sua mão. Você está fazendo agora, e isso é o que importa. Na rodoviária, Edivaldo comprou uma passagem para mim no ônibus que sairia dali a 1 hora para Jacobina. Ele me entregou um envelope com todo o dinheiro que conseguiu juntar. É pouco, mãe, mas vai ajudar até a senhora se estabelecer. Meu amigo Valdomiro vai estar esperando na rodoviária de Jacobina. Ele é enfermeiro no hospital de lá e já está avisado sobre sua condição. E seu pai? E seus irmãos? Não se preocupe com isso agora. Vou dizer que a senhora fugiu, que não sabemos para onde foi. Eles vão ficar furiosos, mas o que podem fazer? Quanto ao pai, vou cuidar dele até resolvermos tudo isso. Nos abraçamos longamente antes de eu subir no ônibus. Era a primeira vez em anos que me sentia segura nos braços de alguém. Vou ligar para o Valdomiro todos os dias para saber da senhora, ele prometeu. Assim que puder, vou visitá-la. A viagem para Jacobina durou quase 6 horas. Passei grande parte do tempo olhando pela janela, vendo a paisagem sertaneja passar, pensando em como minha vida tinha dado tantas voltas para me trazer até ali. Ocasionalmente, colocava a mão sobre minha barriga ainda plana, maravilhada e assustada com o que crescia dentro de mim. Como prometido, Valdomiro estava esperando na rodoviária quando cheguei, já tarde da noite. Era um homem de meia idade, com um rosto bondoso que inspirava confiança imediata. Dona Elvira? Ele se aproximou assim que desci do ônibus. Sou Valdomiro, amigo do seu filho Edivaldo. Seja bem-vinda a Jacobina. Ele me levou para sua casa, onde sua esposa, Helenilda, me recebeu com um abraço caloroso e um prato de sopa quente. Eles haviam preparado um quartinho simples para mim, com uma cama limpa e um pequeno vaso de flores na mesa de cabeceira. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem medo. No dia seguinte, Valdomiro me levou ao hospital onde trabalhava. Ele havia conversado com o Dr. Antenor, obstetra especializado em gestações de alto risco. Dona Elvira, disse o Dr. Antenor após me examinar, sua gravidez é de fato extremamente rara, 1 em milhões. Vamos precisar monitorá-la de perto, com consultas semanais e muitos exames. A senhora entende os riscos, não é? Sim, doutor, respondi, mas este bebê é minha chance de recomeçar. Vou fazer tudo o que for preciso. Nas semanas seguintes, estabeleci uma rotina em Jacobina. Morava com Valdomiro e Helenilda, que se tornaram meus anjos da guarda. Edivaldo ligava quase todos os dias para o celular de Valdomiro, dando notícias e recebendo atualizações sobre minha saúde. Os meninos estão furiosos, mãe, ele contou numa dessas ligações. Foram até a delegacia registrar seu desaparecimento, mas acho que é só para manter as aparências. No fundo, eles estão com medo. Medo do que a senhora pode contar, do que pode acontecer se a verdade vier à tona. Minha gravidez avançava, com todos os cuidados necessários. Devido à minha idade avançada e à situação de alto risco, o hospital inteiro parecia envolvido no meu caso. Os médicos faziam reuniões frequentes para discutir minha condição. Enfermeiras se revezavam para me acompanhar. E até o diretor do hospital aparecia ocasionalmente para verificar como eu estava. No 5º mês, quando minha barriga já começava a ficar visível, recebi uma notícia que mudou tudo novamente. Dona Elvira, doutor. Antenor me chamou após uma consulta de rotina. Precisamos conversar sobre algo importante. Ele me conduziu a uma pequena sala de reuniões, onde já estavam Valdomiro, Dr. Gustavo, que era médico legista, e uma mulher que se apresentou como doutora Helena, promotora de justiça. Dona Elvira, começou a doutora Helena.
Valdomiro e Dr. Antenor me procuraram porque estão preocupados com sua situação. Eles me contaram o pouco que sabem sobre as circunstâncias que a trouxeram até aqui. Eu gostaria de ouvir sua história, se a senhora se sentir à vontade. Respirei fundo e, pela primeira vez, contei tudo. Desde o derrame de Teodomiro, passando pelos abusos dos meus filhos, até a descoberta da gravidez e minha fuga. Não consegui conter as lágrimas em vários momentos, mas senti que cada palavra que saía era um peso a menos sobre meus ombros. Quando terminei, havia um silêncio pesado na sala. Doutor. Gustavo enxugava os olhos disfarçadamente. Valdomiro olhava para o chão e a promotora fazia anotações com uma expressão séria. Dona Elvira, disse a doutora Helena finalmente, o que aconteceu com a senhora é um crime gravíssimo. Seus filhos precisam responder por isso. A senhora estaria disposta a prestar depoimento oficial? Hesitei por um momento. Eram meus filhos, afinal. Sangue do meu sangue. Mas então, lembrei-me das noites de terror, do desprezo, da crueldade. Sim, respondi, colocando a mão sobre minha barriga. Por mim e por esta criança. Os meses seguintes foram intensos. A polícia de Jacobina entrou em contato com a delegacia de Itapicuru. Depoimentos foram tomados, inclusive de Edivaldo, que confirmou tudo o que eu havia dito. Teodomiro, que já estava com a saúde bastante debilitada, foi levado para um asilo em Alagoinhas, sob os cuidados do Estado. Reginaldo, Josivaldo e Claudionor foram detidos para a investigação. No início negaram tudo, me chamando de louca, mentirosa, dizendo que era impossível que eu estivesse grávida na minha idade, que era tudo invenção minha e de Edivaldo para nos vingarmos deles. Mas havia um fato que não podia ser negado: minha gravidez. Uma mulher de 61 anos, sem relações com o marido há mais de um ano, um marido acamado, incapaz de se mover. Como explicar? A única explicação possível era aquela que eles tentavam a todo custo negar. No 8º mês de gravidez, quando já estava enorme e me movimentava com dificuldade, minha pressão subiu perigosamente. Os médicos decidiram fazer uma cesariana de emergência. É muito arriscado esperar mais, explicou o Dr. Antenor, tanto para a senhora quanto para o bebê. A cirurgia foi realizada com uma equipe completa. Além do obstetra, havia 2 anestesistas, um cardiologista, um neonatologista e várias enfermeiras. Todo o hospital parecia em estado de alerta. Afinal, não era todos os dias que uma mulher de mais de 60 anos dava à luz. Quando acordei da anestesia, a primeira pessoa que vi foi Helenilda, segurando um pequeno embrulho nos braços. Dona Elvira, ela disse com lágrimas nos olhos, é uma menina linda e saudável. Eles colocaram minha filha em meus braços e senti um amor tão grande que mal cabia no meu peito. Ela era pequena, mas perfeita. Seus olhinhos se abriram por um instante, como se quisesse me conhecer, antes de se fecharem novamente para o sono. Como vai se chamar? Perguntou Helenilda. Esperança, respondi sem hesitar, porque foi isso que ela me trouxe de volta. 2 dias após o nascimento de Esperança, Dr. Gustavo entrou no meu quarto do hospital, acompanhado pela promotora Helena. Dona Elvira, ele disse, com uma expressão que mesclava satisfação e pesar. Os resultados do exame de DNA chegaram. O hospital havia coletado o material genético da pequena Esperança logo após seu nascimento. A justiça, por sua vez, havia ordenado a coleta de DNA dos meus 3 filhos mais velhos. O teste confirmou, continuou o Dr. Gustavo. Reginaldo é o pai biológico da criança. Fechei os olhos, deixando as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de tristeza ou de raiva, mas de alívio. Finalmente, havia uma prova irrefutável. Uma prova que ninguém poderia contestar. O que acontece agora? Perguntei à promotora. Agora eles serão formalmente indiciados e julgados. O DNA é apenas uma parte das provas. Temos também os depoimentos da senhora, de Edivaldo, de Valdomiro, dos médicos que a atenderam em Itapicuru. Seu caso é forte, Dona Elvira. Eles não sairão impunes. E não saíram mesmo.
O julgamento aconteceu 6 meses depois do nascimento de Esperança. Foi um processo difícil, doloroso. Tive que reviver tudo, contar detalhes que preferia esquecer. Mas a cada palavra dita, sentia que estava me libertando, que estava fazendo justiça não apenas por mim, mas por todas as mulheres que passaram por situações parecidas e nunca tiveram voz. Reginaldo, Josivaldo e Claudionor foram condenados a longos anos de prisão. Edivaldo foi absolvido de qualquer acusação, tendo sido reconhecido como peça fundamental para meu resgate. Teodomiro faleceu no asilo antes mesmo do julgamento terminar, sem jamais saber a extensão do horror que aconteceu em sua própria casa. Quando tudo acabou, Edivaldo veio me visitar em Jacobina. Trouxe consigo documentos da venda da casa em Itapicuru. "É pouco dinheiro, mãe, mas é seu por direito", ele disse, me entregando um envelope, para ajudar a criar a esperança. "E você, meu filho, o que vai fazer agora?" "Vou para a Feira de Santana, ficar perto do Jerônimo." Ele ficou arrasado quando soube de tudo. Se culpa por não ter percebido, por não ter estado presente. Mas ele também está feliz por saber que a senhora está bem, que tem a esperança agora. Edivaldo se ajoelhou diante de mim, segurando minhas mãos enrugadas. "A senhora me perdoa, mãe? Por não ter feito nada antes, por ter permitido que aquilo tudo acontecesse?" "Meu filho", respondi tocando seu rosto, "você me salvou. Se não fosse por você, eu não estaria aqui hoje com minha filha. Não há nada para perdoar." Valdomiro e Helenilda me ofereceram para continuar morando com eles, mas eu sentia que precisava de um lugar só meu. Com o dinheiro da venda da casa, consegui alugar uma casinha simples nos arredores de Jacobina, com um quintal onde poderia plantar minhas ervas e criar minha filha em paz. No início foi difícil. Uma mulher de mais de 60 anos, criando uma recém-nascida, ainda se recuperando de tudo o que havia passado. Mas a comunidade de Jacobina me acolheu como uma delas. Vizinhas apareciam com comida, roupinhas para a Esperança, oferecendo ajuda para cuidar dela quando eu precisava descansar. Aos poucos, fui me fortalecendo. O dinheiro era curto, mas dava para viver com simplicidade. Comecei a cultivar minhas ervas medicinais no quintal, como havia aprendido com minha mãe tantos anos atrás. Logo estava fazendo chás, pomadas, xaropes que vendia na feirinha da cidade. Não era muito, mas complementava a pequena aposentadoria que consegui depois de todo o processo judicial. Jerônimo e Edivaldo vinham me visitar regularmente, trazendo presentes para a irmãzinha. Eram os únicos laços que mantive com o meu passado, com a família que tive antes. Eles adoravam Esperança, e ela crescia sabendo que tinha 2 irmãos que a amavam. O maior milagre de todos foi ver como Esperança trouxe cura para minha vida. Cada sorriso dela, cada nova descoberta, cada palavra aprendida era um lembrete de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo nos lugares mais improváveis. Um dia, quando Esperança tinha quase 2 anos, recebi uma visita inesperada. Era Dr. Antenor, o obstetra que cuidou de mim durante a gravidez. "Vim ver como estão as minhas pacientes mais especiais", ele disse, sorrindo ao ver Esperança correndo pelo quintal. Tomamos café na varanda, observando minha filha brincar com as borboletas que pousavam nas flores. "Sabe, Dona Elvira", ele comentou, "em todos os meus anos de medicina, nunca vi nada como o caso da senhora. Do ponto de vista científico, era praticamente impossível. Uma mulher na sua idade que já não menstruava há anos, os livros médicos diriam que era impossível." "E o que o senhor acha, doutor?" Ele ficou em silêncio por um momento, observando Esperança. "Acho que há coisas que a ciência ainda não explica completamente. Alguns chamariam de milagre." "Foi um milagre, doutor", respondi. "Um milagre que me salvou de um inferno e me trouxe para uma nova vida. Deus age de formas misteriosas." "Seja como for", ele disse, levantando-se para ir embora. "Estou feliz que a senhora e Esperança estejam bem. Continuem assim." Enquanto via o médico se afastar, pensei em como a vida dá voltas. O que meus filhos fizeram comigo por maldade acabou sendo, ironicamente, o que me libertou deles.
A prova irrefutável do DNA, a gravidez que ninguém poderia explicar de outra forma, foi o que garantiu que a justiça fosse feita. Esperança veio até mim, oferecendo uma florzinha que havia colhido. Peguei-a no colo, sentindo seu corpinho quente contra o meu, seu cheirinho de criança, sua risada inocente. Naquele momento entendi completamente o significado do nome que havia escolhido para ela. Ela era minha esperança, meu recomeço, minha prova viva de que nunca é tarde demais para uma nova chance. Hoje, aqui em Jacobina, minha vida é bem diferente daquela que tive por tantos anos. Estou com 67 anos, enquanto minha pequena esperança já está com 5, prestes a completar 6. Quem me vê com ela na rua, às vezes pensa que sou a avó, e eu não me importo de explicar que sou a mãe. Cada vez que digo isso, é como reafirmar o milagre que aconteceu na minha vida. Nossa casinha é simples, mas aconchegante. Temos 2 quartos, o meu e o dela, decorado com desenhos que ela mesma faz e pendura nas paredes. A sala pequena tem uma estante com os livros infantis que Edivaldo e Jerônimo sempre trazem quando nos visitam. A cozinha é meu território favorito, além do quintal, claro. É lá que preparo as refeições para nós duas, sempre incluindo as ervas frescas que cultivo. O quintal se transformou no meu pequeno paraíso. Comecei com poucas mudas, como contei a vocês, mas hoje tenho mais de 30 tipos diferentes de plantas medicinais. Cada canteiro é cuidadosamente organizado e identificado com plaquinhas que Esperança ajudou a fazer, mesmo ainda não sabendo ler direito. Ela já conhece muitas plantas pelo cheiro e pela aparência. Essa é hortelã, mamãe. Essa é a que cura dor de barriga, né? Minha rotina é tranquila e feliz. Acordo cedinho, antes mesmo do sol nascer. Faço um café, rezo meu terço agradecendo por mais um dia e vou cuidar das plantas enquanto a casa ainda está silenciosa. Quando Esperança acorda, geralmente já estou voltando do quintal com alguma erva fresca para o chá do café da manhã. Nos dias de semana, levo-a para a escolinha municipal que fica a 2 quadras de casa. A diretora, Dona Maristela, conhece minha história e sempre foi muito acolhedora conosco. Depois, vou para a feirinha da cidade, onde tenho uma barraquinha pequena, onde vendo minhas ervas, chás, garrafadas e pomadas. Não ganho muito, mas complementa bem a pensão que recebo. As pessoas daqui me respeitam. No início, quando chegamos, havia cochichos, olhares curiosos. Uma senhora de idade com um bebê recém-nascido, sem marido por perto, dava o que falar. Mas aos poucos, minha história foi se tornando conhecida, e ao invés de julgamento, recebi acolhimento. Hoje, sou conhecida como Dona Elvira das Ervas, e muita gente me procura para pedir conselhos sobre remédios naturais. Às tardes, depois que busco Esperança na escola, costumamos sentar na varanda. Enquanto faço meu bordado, outro conhecimento que herdei de minha mãe e que agora ensino à minha filha, Esperança desenha ou brinca com as bonecas que ela mesma faz de pano, como eu fazia na minha infância. Aos sábados, vamos à feira grande de Jacobina. Esperança adora passear entre as barracas, ver as frutas coloridas, ouvir os feirantes anunciando seus produtos. Sempre paramos para tomar um caldo de cana e comprar um pedaço de rapadura, que é a guloseima preferida dela. Aos domingos, vamos à missa na igreja matriz. Sentamos sempre no mesmo banco perto do altar de Nossa Senhora. Depois, caminhamos até a Praça Central, onde Esperança brinca com outras crianças enquanto converso com outras mães e avós. São momentos simples, mas que me enchem de gratidão. Edivaldo e Jerônimo vêm nos visitar pelo menos uma vez por mês. Jerônimo se casou há 2 anos com uma moça muito boa chamada Solange, e estão esperando o primeiro filho. Edivaldo continua solteiro, dedicado ao trabalho como mecânico em Feira de Santana. Os 2 são padrinhos de Esperança e a mimam como se fossem seus pais. Quando eles chegam, nossa casa fica cheia de risadas e alegria. Sobre meus outros filhos, raramente falo deles. Estão cumprindo suas penas e, embora tenha perdoado, pois guardar rancor só machuca a gente mesmo, prefiro não manter contato. Alguns fantasmas é melhor deixar descansando.
Uma das maiores alegrias da minha vida atual é ver Esperança crescendo saudável e feliz. É uma menina esperta, falante, cheia de energia. Seus olhos brilham de curiosidade e ela está sempre fazendo perguntas sobre tudo. Por que o céu é azul, mamãe? Para onde vai a lua quando é dia? Como as plantas sabem que tem que crescer para cima? Às vezes, quando ela dorme, fico observando seu rostinho tranquilo e me pergunto sobre o futuro. Sei que não estarei aqui para vê-la se formar, casar, ter seus próprios filhos. Tenho consciência da minha idade, mas não me entristece. Sinto que vivi o suficiente para aprender que a vida é feita de ciclos, de idas e vindas, de perdas e ganhos. O que me consola é saber que estou criando uma menina forte que conhecerá sua história um dia, quando for o momento certo, e entenderá que mesmo das situações mais difíceis pode nascer algo belo. Edivaldo e Jerônimo prometeram cuidar dela se eu partir antes do tempo. Confio neles. As noites são meu momento preferido. Depois que Esperança dorme, sento na varanda com uma xícara de chá de camomila com cidreira. Fico ali, ouvindo os grilos, olhando as estrelas, sentindo a brisa fresca que desce das serras. Nesses momentos, converso silenciosamente com minha mãe, com Deus, agradecendo pelo caminho que me trouxe até aqui. Não tenho luxos, não tenho riquezas materiais. Minha casa é simples, minhas roupas são modestas, meus móveis são poucos e antigos. Mas tenho algo que durante muitos anos achei que tinha perdido para sempre. Tenho paz. Paz de espírito, paz no coração, paz na alma. A vida me ensinou que não importa quanto tempo estejamos neste mundo, se 60, 70 ou 100 anos. O que importa é como vivemos cada dia. E hoje, cada dia meu é vivido com propósito, com gratidão e com amor. Amor por minha filha, por meus filhos que me apoiaram, por essa comunidade que me acolheu e, finalmente, por mim mesma. Aquela Elvira assustada, que se escondia dos filhos, que tremia de medo todas as noites, ficou no passado. Hoje sou uma mulher que se levantou das cinzas, que encontrou força onde achava que não havia mais nada, que descobriu que nunca é tarde para recomeçar. E tudo isso graças a um milagre chamado esperança. Meus queridos que chegaram até aqui comigo, quero deixar com vocês algumas palavras que a vida me ensinou. Palavras que custaram caro, que vieram com lágrimas, com dor, mas também com muita esperança. Se você está passando por momentos difíceis, se está preso em uma situação que parece não ter saída, saiba que sempre há um caminho. Mesmo quando todas as portas parecem fechadas, uma janela pode se abrir. Foi assim comigo. Quando eu já não via mais luz no fim do túnel, quando achava que meu destino era acabar nos escombros daquela casa de horrores, um milagre aconteceu. E milagres podem ter muitas formas. Uma pessoa que estende a mão, uma oportunidade inesperada, uma força que vem de dentro de nós e que nem sabíamos que existia. Aprendi que nosso valor não depende do que os outros dizem sobre nós. Durante anos, ouvi que não prestava, que era um fardo, que era velha demais para recomeçar. Acreditei nessas mentiras por tempo demais. Não cometa o mesmo erro. Sua vida tem valor. Sua história tem valor. Sua dor tem valor. E mais importante, sua capacidade de se reerguer tem um valor incalculável. Descobri, aos 60 anos, que nunca é tarde para buscar ajuda, para dizer não, para exigir respeito. Alguns podem dizer que sou uma sobrevivente, mas prefiro me ver como alguém que aprendeu a viver de verdade depois de tanto tempo apenas existindo. A vida pode começar ou recomeçar em qualquer idade. A maior lição que aprendi é que nossa história não precisa nos definir para sempre. O que aconteceu comigo foi terrível, mas não é tudo que sou. Sou também mãe de esperança, sou a Dona Elvira das Ervas, sou amiga, sou parte desta comunidade que me acolheu. Somos muito mais do que nossos traumas, muito mais do que nossas cicatrizes. Se você está enfrentando violência, se está sendo maltratado por aqueles que deveriam protegê-lo, saiba que existem pessoas dispostas a ajudar. Procure autoridades locais, organizações de proteção, pessoas de confiança.
Não importa onde você esteja, não importa a sua idade, não importa a sua situação, há sempre alguém disposto a estender a mão. E talvez o primeiro passo mais difícil seja acreditar que você merece essa ajuda, que merece uma vida melhor. Nossos filhos, familiares, companheiros, eles não são nossos donos. Ninguém tem o direito de nos fazer mal, de nos humilhar, de controlar nossas vidas. Esse entendimento chegou tarde para mim, mas espero que chegue a tempo para você. E para aqueles que conhecem alguém em situação de abuso, não virem as costas. Às vezes, um simples "estou aqui" pode ser o início de uma grande mudança. Meu filho Edivaldo me salvou com esse gesto. Valdomiro e Helenilda me acolheram sem me conhecer. A comunidade de Jacobina me deu uma nova chance. Pequenos atos de bondade podem transformar e até salvar vidas. O passado não pode ser mudado, mas o futuro está em nossas mãos. Cada dia é uma oportunidade para escrever uma nova página. Nunca é tarde para recomeçar, para perdoar, principalmente a nós mesmos, para encontrar paz. Como diz aquele ditado antigo do sertão, depois da tempestade mais forte, a terra fica mais fértil. Minhas ervas mais potentes crescem exatamente onde antes só havia terra seca. Quando olho para minha filha Esperança, vejo a prova viva de que Deus escreve certo por linhas tortas. O que veio de uma situação terrível se transformou na maior bênção da minha vida. Isso me ensinou que, às vezes, nosso maior milagre pode vir disfarçado de nossa maior provação. Meus queridos e minhas queridas que me ouvem agora, se este relato tocou seu coração, se minha história encontrou eco na sua, por favor, inscreva-se neste canal e ative o sininho. Faça isso não apenas por mim, mas por todas as Elviras que ainda estão presas em suas casas de horror, que ainda não encontraram sua voz. Cada inscrição é uma forma de dizer que essas histórias importam, que essas vidas importam. Que nenhuma mulher, independentemente da idade, merece viver no medo e no abuso. E antes de ir, deixe nos comentários a palavra renascer. Apenas quem assistiu até aqui vai entender o significado profundo que essa palavra tem para mim. É um lembrete de que, assim como eu renasci aos 60 anos, nunca é tarde demais para recomeçar. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a esperança nunca se apague em seus corações, assim como nunca se apagou no meu, mesmo nos momentos mais sombrios.